Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. Para começar, a gente vai fazer a correção da aula anterior. Então, peguem um caderno e reveja aí as questões. Na primeira atividade, certo? Temos aí, Carlos está participando de um jogo no qual precisa escolher figuras tridimensionais cuja planificação seja composta de triângulos ou retângulos. As figuras que Carlos tem à sua disposição para escolher são as seguintes. Quais das figuras Carlos deverá escolher? Então, ele tem a figura 1, 2, 3 e 4, certo? As que são compostas por triângulos e retângulos, a gente tem apenas duas alternativas, que é a 1 e a 4, porque suas bases têm um formato, a figura 1 de um quadrado, e na figura 4 a gente também tem a sua base quadrada e seus lados das faces laterais, um triângulo. Então, aí, nas alternativas, a gente tem a alternativa C. Na segunda questão, observe a planificação a seguir. Essa planificação se refere a um octaedro, uma pirâmide de base hexagonal, um tronco de cone, uma pirâmide quadrangular. Qual alternativa vocês colocaram? Vamos conferir aí o que seria um octaedro dessas figuras? Vejam só. Na alternativa A, a gente tem um octaedro. Um octaedro ele tem 8 lados. E a sua planificação é dessa forma. Na letra B, a gente tem uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, seus lados são 6 lados, sua base. Na alternativa C, é um tronco de cone, é uma figura arredondada. Então, sobra qual alternativa? A letra D, uma pirâmide de quadrangular, porque sua base é quadrada e seus lados são compostos por triângulos. Então, aí a alternativa é a letra D. Terceira, observe a planificação a seguir. Esta planificação se refere a um cubo, cone, pirâmide de base hexagonal ou um paralelepípedo. Na alternativa anterior, a gente viu a formação aí dessa base hexagonal, sua planificação. Então, a alternativa é a letra C. Por que não um cubo? Veja aí o formato de um cubo, o do cone e do paralelepípedo. A única que tem a planificação em que tem os 6 lados é a pirâmide de base hexagonal. Quarta questão. Em um paralelepípedo retângulo, qual quantidade de faces, arestas, vértices? O que seriam as faces? São os lados dessa figura. Quando a gente tem um dado, por exemplo, quantos lados tem um dado? São 6, não é? Então, aí a gente tem um retângulo. Retângulo ele também tem 6 faces. A aresta são as retas. Então, contando todas as retazinhas que tem aí na figura, temos 12 arestas. E os vértices são os pontos de encontro dessas arestas. Então, aí nessas bolinhas brancas que vocês estão vendo, são os vértices. E ao total dá 8 vértices. A aula de hoje a gente vai trabalhar com estatística, certo? Então, o conteúdo de hoje a gente vai ver relacionado à estatística. Identificação dos elementos de um gráfico, o título, o eixo, a legenda e fontes. Vamos identificar essas características do gráfico. Leitura das informações apresentadas em tabelas de dupla entrada e em gráficos de coluna. Vamos lá? Primeiramente, o que seria essa estatística? Porque a gente estuda estatística. Já perceberam que nos veículos em jornais, revistas de televisão, é muito comum essa citação de números, bem como o uso de tabelas de gráficos. Eu acho que vocês já perceberam que eles utilizam bastante gráficos e também tabelas para facilitar a leitura de dados. Então, aí, nas ferramentas usadas em pesquisas estatísticas, temos as coletas de dados, organização dos dados, exposição dos dados em formas de tabelas ou gráficos. Então, para estudar tabela e gráfico, a gente estuda essas etapas aí, ó. Vamos coletar os dados, organizar esses dados e a exposição deles ou em forma de tabela ou em forma de gráfico. Concluindo, o ramo da matemática dedicado a esse processo de coleta, organização e análise e interpretação de dados chama-se estatística. Então, vamos ver aí, verificar como a gente constrói uma tabela.
O probleminha diz o seguinte: Alice fez um trabalho escolar, no qual descobriu que 20 de seus colegas do sexto ano têm apenas um animal de estimação. Ela fez uma pesquisa para saber qual é o animal de estimação de cada um desses colegas e registrou os dados obtidos no caderno. Então, o primeiro passo que ela fez foi coletar esses dados. Perguntou aos colegas, a cada coleguinha, qual é o animal preferido deles. Então, ela fez aí essa coleta de dados e anotou. E, para segundo passo, fez o seguinte. Os animais que foram citados foram quem? Cachorro, gato, coelho, hamster e peixe. Foram os 5 animais citados pelos seus coleguinhas. Então, ela anotou quanto pessoas disseram cachorro, quantos citaram gato, quantos citaram coelho e hamster. Vejam aí, o cachorro foi citado por 9 pessoas, o gato por 5, coelho 2, hamster 1 e o peixe 3. Então, ela fez essa organização dos dados. No terceiro passo, a gente tem a elaboração dessa tabela. Como é que a gente cria essa tabela? Primeiramente, você dá um título a essa tabela, que no caso ela colocou o título aí de quê? Animais de estimação de alunos do sexto ano. Dividiu em colunas. A primeira coluna é em relação ao animal de estimação, que aí a gente tem os 5 animais de estimação. Na segunda coluna, é em relação à frequência absoluta, que é a quantidade que foram repetida desses animais de estimação. Ou seja, quando estamos falando de frequência absoluta, estamos falando sobre número de vezes que cada resposta foi indicada. Certo? Então, para a gente fazer uma tabela, elas são apresentadas em linhas e colunas. Como a gente verificou, tem que ter um título, certo? E também temos que colocar a fonte. Nesse caso, a fonte aí foi os dados obtidos por Alice. Foi ela que fez essa pesquisa. Lembre-se sempre de dar um título à sua tabela. Quando for construir uma tabela ou analisar uma tabela, você verifica o título e a fonte da tabela. A outra frequência em relação é a frequência relativa. O que seria essa frequência relativa? A gente dá ela em porcentagem, certo? Então, aí na tabela diz o seguinte. Temos aí o título, animais de estimação de alunos do sexto ano. Na primeira coluna temos os animais. Na segunda, a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que isso aparece. E na terceira coluna, a frequência relativa. E como é que a gente faz essa frequência relativa? Ela sempre vai aparecer em porcentagem. Quando vocês analisarem uma tabela e ela tiver em porcentagem, os dados é uma frequência relativa. Ela se dá através do quê? Você calcula a soma total daí da frequência absoluta, que a gente tem aí 9 mais 5, 14, com mais 2, 16, com mais 1, 17, com mais 3, 20. Dá o total da frequência absoluta. E aí você vai dividir por 100. Porcentagem é dada por 100. Então, você vai fazer o total aí dividido, né? 9 por 20, 5 por 20, 2 por 20 e assim por diante. Mas a gente não vai aprofundar hoje em relação à frequência relativa. Só para vocês identificarem o que seria uma frequência absoluta e uma frequência relativa. A frequência absoluta é indicada nas linhas pelo total registrado. E a frequência relativa ela é dada em porcentagem. Gráficos. É uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados. O que teria no gráfico? Seus elementos. Para a gente fazer um gráfico, ele tem que ter título, legenda, fonte de pesquisa e eixos. E o que seria título? Título ele apresenta de forma clara e direta as informações presentes no gráfico que representam, e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. Legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separados por cor ou por rachadura. Geralmente utiliza as legendas em gráficos de 2 colunas. Fonte de pesquisa é onde você vai pegar esses gráficos, seja em site, blog, página, pesquisa, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Se for você que for construir o gráfico, aí a fonte vai ser referido a você.
Eixos podem ser horizontais, certo? E verticais. Vamos ver aí, ó. Na situação anterior, a gente não tem a tabelinha, como é que ela fica em gráfico? A situação de animais de estimação. A gente coloca a linha aí, a tabela, certo? A gente faz um gráfico, nesse caso aqui a gente tem um gráfico de coluna, em que temos a parte do eixo horizontal e vertical. Ele está representado pela frequência relativa que é dada em porcentagens. Nessa frequência relativa, que é o eixo vertical, é dado em escala. Então, ele tem que ser igualzinho. Vejam aí que ele vai crescendo de 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, ele vai crescendo de 5 em 5. A separação aí da escala. E no eixo horizontal, é os animais de estimação, que é aqueles que vai ser representado. O cachorro, o gato, o coelho, o hamster e peixe. Então, o cachorro está representando 45%. Então, se eu for ler esse gráfico, qual é o animal mais preferido dessa turma? O cachorro. E qual é o animal menos preferido dessa turma? É o hamster, com 5%, certo? Dessa turma. Vamos ver aí os tipos de gráficos. Temos o gráfico de barras, certo? Que ele também é denominado como gráfico de colunas. São utilizados em geral quando queremos comparar informações. Observem esse gráfico. Qual é o título desse gráfico? Quantidade de alunos matriculados do 6º ao 9º ano na Escola Camões 2020. Repare que ele coloca aí também o ano em que foi feito essa análise. O eixo vertical, quem seria? A quantidade de alunos. O eixo horizontal representa o ano, que é o 6º, 7º, 8º e 9º ano. E a fonte é aí onde coloca sempre no finalzinho abaixo do gráfico, que nesse caso é elaborado pelo autor com dados fictícios. Para saber o total de alunos matriculados em 2020 nessa escola do 6º ao 9º ano, basta adicionar a quantidade dos alunos matriculados em cada ano. Então, se eu quero saber o total de alunos que foram matriculados, eu observando esse gráfico, o que é que eu faço? Eu vou somar, certo? O 6º ano foi quantos alunos? 112. No 7º ano, 92. No 8º ano, foi 95. E no 9º ano, 101 alunos. Então, se eu quero saber o total dessa turma aí, dessa escola, vou somar 112 mais 92 mais 95 mais 101, que vai me dar 400 alunos. Então, a quantidade total aí é de 400 alunos. Se eu quiser analisar outra coisa aí, qual é a turma que tem mais alunos? Nesse caso, o 6º ano. O que tem menos turma? O 7º ano. Temos outro tipo de gráfico, que é o gráfico de barras múltiplas, em que não apresenta apenas uma barra, e sim duas. Temos o gráfico aí, ele é utilizado em geral quando queremos comparar categorias diversas em um mesmo gráfico, como resultado de uma mesma pesquisa realizada em 2 anos distintos. Então, verificando no gráfico, ele tem título, certo? Quantidade de alunos matriculados do 6º ano ao 9º na região sul do Brasil, 2010 e 2017. Vejo que na anterior, certo? A gente só tem um ano, que é de 2020. Já nessa, ele está dando 2 anos, certo? De 2010 e 2017. Então, ele representa esse 2010 com a barra azulzinha. E o 2017, para comparar, a vermelha. Então, aí a gente tem a legenda, que é separado por cores. E aí, quem é o eixo vertical? É a quantidade de alunos. A gente sempre coloca as quantidades no eixo vertical. E o eixo horizontal é o que a gente está pesquisando, que nesse caso aí os estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o estado. E logo do lado a gente tem a fonte que é extraída de um site. Ok? Gráfico de linhas. São utilizados em geral para representar a variação de uma grandeza em certo período de tempo. Temos o título, que está se referindo à esperança de vida ao nascer no Brasil de 2006 a 2016. Então, ele aí utiliza na variação de uma grandeza de tempo para ver se tem um crescimento ou um decrescimento. Então, temos o eixo vertical, que é os anos de vida, que está representado aí no eixo vertical,
E os anos, que de 2006 a 2016, é representado pelo eixo horizontal. E logo abaixo a gente tem a fonte, que também é extraída de um site. Gráficos de setores, vocês já ouviram falar em pizza? Pois bem, geralmente eles são chamados de gráficos de setores. A gente sempre fala, aquele gráfico tem o formato de uma pizza. Os gráficos eles são em geral para visualizar a relação entre as partes e o todo. Geralmente a gente utiliza mais para porcentagem, quando a gente quer representar. Nesse caso, o título que temos aí é o quê? A estimativa da distribuição da população brasileira por região, julho de 2017. Então, as cores estão representando aí as regiões, certo? A fonte é extraída de um site. Então, se eu quiser saber, por exemplo, aí qual região tem mais porcentagem da distribuição da estimativa da população, percebam que a gente tem aí no Sudeste, que está representado pela cor amarela. E a menor é 7,6, que é o Centro-Oeste, que está na cor azul. Olha aí, ó. De acordo com o gráfico em julho, em 2017, qual a porcentagem da população brasileira vivia na região em que você mora? Qual a região que a gente mora? O Nordeste. Então, aí está representada pela cor verde. Qual é a porcentagem? 27,6%. Pictogramas. Também temos o gráfico chamado pitograma. Em alguns casos, certos gráficos encontrados em jornais, revistas e outros meios de comunicação apresentam imagens relacionadas ao contexto em questão. Esses gráficos são chamados pictogramas ou gráficos pictóricos. Temos o título, que é a quantidade de sorvetes vendidos por sabor na sorveteria, sabor gelado durante a semana 2019. Esse é o título. Eixo vertical sempre é representado pela quantidade. Nesse caso aí, a quantidade de sorvetes. O eixo horizontal representa os sabores. E temos a fonte, que é a elaboração pelo autor de dados fictícios. Vejam que aí está representando pelo desenho do sorvete. Cada sorvetinho desse representa o quê? 60, porque ó, vejam a escala aí. 0, 60, 120, 180, 240. Então, está sempre crescendo de 60 a 60. Então, se um pictograma desse, certo, corresponde a 60 sorvetes. Se quisermos saber, por exemplo, a quantidade de sorvetes de sabor uva vendido durante a semana nessa sorveteria, multiplicamos o número que representa a quantidade desse sorvete por 60. Então, aí, se uva tem ali, quantos sorvetinhos tem em uva? No sabor uva, temos 6 sorvetinhos. Então, a gente multiplica 6 vezes 60, que dá 360. Se eu quiser saber o morango, vai ser 4 vezes 60, certo? 240. E assim por diante. Vamos colocar agora em prática o que a gente aprendeu? Observe o gráfico e responda. Temos um gráfico e ele quer saber o título do gráfico, que tipo de gráfico é esse, qual o título do eixo horizontal desse gráfico e do eixo vertical, e em qual mês foi vendido mais lanche e no qual que foi menos lanche. Onde é que a gente vai olhar o título? Temos aí, ó, vendas de lanche. Então, o título desse gráfico vai ser vendas de lanche. Qual é o tipo? Ele está representado por barras, então é um gráfico de barra, certo? Ou chamado de gráfico de coluna. O título no eixo horizontal é aquele que está assim, né? Então, a gente é representado pelos meses. Aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E o eixo vertical é a quantidade. Sempre vai ser olhado, no caso das quantidades, que é o número de lanches. Então, observando esse gráfico, em qual mês foi vendido mais lanche? Observando aí. Qual que está maiorzinho? O de janeiro, com 600, certo? E o de menos lanche, representado pelo mês de abril, tá bom? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Pratique em casa, tá bom? E tenha uma boa aula.